Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Noé, do pacto surgiu uma nação. Quem faz parte dos pactos que foram feitos com Noé? Há alguma diferença entre Noé, Abraão, Adão, o que eles chamam de Jesus, os hebreus, Moisés, cristãos, judeus? Há alguma diferença? Você já se perguntou se Noé, sendo o pai de toda a nação que existe hoje, será que ele fez pactos para todos? A Escritura responde. A Escritura conta a história de Noé, ela nos revela que dentre uma geração imensa de humanos, Noé e a sua família foram salvos de um dilúvio universal. A Escritura conta essa história. Ela ainda dá detalhes de um tempo, e Gênesis 7, verso 11, revela uma época, uma contagem da época em que isso aconteceu. Eu quero que você entenda nesse vídeo, que você resgate dentro da Escritura, se o que contaram para você, a história sobre a sua vida, sobre a sua essência, sobre quem é você, a quem você pertence, se ela é verdadeira. Seja um pastor, seja um padre, com todo respeito a todas as denominações, seja um rabino, você precisa de entender o que está escrito, sem teologia, sem rabinismo, na essência. O que está no verso 11, Mariane? No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Nós temos uma contagem de tempo aqui, descrita, visível, que no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, então havia uma contagem de tempo, aos 17. Em conformidade com o que a gente encontra escrito na literatura, nós vamos usar aqui a literatura bíblica e a de Qumran, e vamos explicar por quê. Esse foi o mesmo dia em que Eva e Adão pecou lá no Éden. Concorda, Mariane? Uhum. No livro de Jubileus, por que nós vamos usar o livro de Jubileus? Porque ele não desabona a Bíblia. Porque os romanos não escolheram colocar ele dentro da Bíblia, mas ele existe. É encontrado uma escritura junto com a Bíblia, foram encontrados nas cavernas de Qumran. Nós vamos ler um pedaço aqui. Capítulo 6, no verso 23. O que diz, Mariane? Os dias da comemoração e os dias oportunos são no início do primeiro, do quarto, do sétimo e do 10º mês, as 4 repartições do ano. São escritos e estabelecidos para testemunho eterno. 25. O que aconteceu? Por que foi marcado, separado esse tempo? No início do primeiro mês foi-lhe dito que fizesse a arca, e nele a terra secou. Ele abriu a arca e viu a terra. 26. No início do 4º mês fechou-se a abertura das profundidades do abismo inferior. No início do 7º mês abriram-se as aberturas de todos os abismos da terra, e as águas começaram a descer do abismo inferior. No início do 10º mês apareceram os cismos dos montes, e Noé alegrou-se. E por isso ele os fixou para si mesmo como dias de festa para a comemoração nos séculos. Então, nós temos aqui as 4 repartições do ano, semelhante às estações. O verso 29 diz o que, Mariane? E assim eles são estabelecidos, e assim se elevam sobre as tábuas do céu. 13 semanas, uma das quais de uma outra estação é a comemoração, da primeira à segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. E formam todos os dias estabelecidos 52 semanas, e todas as semanas formam um ano completo. Então, nós podemos observar aqui através da narrativa, correto? É uma narrativa descrita por Moisés segundo os historiadores e segundo os arqueólogos. Nós temos uma narrativa falando sobre a época de Noé, sobre o que ocorreu com ele, esse representante da estirpe da terra, da descendência da terra. E aqui vem dizendo, falando sobre como era a contagem, como deveria ser a contagem. Mas a Bíblia ainda fala sobre isso.
Mas isso tá lá no Velho. Será que... eu vou mostrar para você que o próprio, que eles chamam de Jesus, ele afirmou sobre tudo isso, sobre toda essa ordenança, essa orientação, no Novo Testamento. E eu vou mostrar para você que o irmão dele também, Tiago, ao escrever a sua carta, ele também deixa descrito. O que ocorreu, Mariane, no capítulo 6 de Jubileus está descrito ainda a narrativa, está sendo contada a história aqui no verso 1. No início do 3º mês, saiu da arca e construiu um altar sobre aquele monte. E o que mais? Apresentou-se fora da arca sobre a terra, tomou um cabrito e pediu perdão com seu sangue por todos os pecados da terra, porque, excetuando os que estavam com ele na arca, tudo o que havia sobre a terra tinha sido destruído. Pode seguir, por favor. Pôs a gordura sobre o altar, tomou uma vaca, um carneiro, uma ovelha, cabra, sal, uma rola, um pombo e o sacrificou sobre o altar e espalhou sobre a oferta impregnada de óleo. Excelente. Então, Noé sai da arca e ele pactua. Ele assume uma postura diante do Criador. Além de tudo que nós já conhecemos dentro da Escritura, qual é o outro pacto que Noé faz, Mariane? Verso 10. Noé com seus filhos jurou que não comeria sangue algum que estivesse em alguma carne e estipulou o pacto diante do Criador para sempre por todas as gerações da terra neste mês. Por todas as gerações da terra. Mas, Rogério, isso aí está no livro de Jubileus. Tudo bem. Vamos ver em Gênesis capítulo 9, o verso... Pode ser do 1 em diante, Mariana. Eu coloquei em vermelho aqui porque a narrativa ela funciona assim. Quando abre aspas aqui, o escritor ele diz que as palavras são do Criador. Então o que está escrito, Mariane? O Criador abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave do ar, sobre tudo que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, como vos tenho dado a erva verde, tudo vos dou agora. Ele havia dado para Adão, nós vamos ler aqui, a erva verde. O Criador, ele é enfático nas suas ordenanças. Existe um critério aqui, uma metodologia que não é apresentada na teologia, porque a teologia, ela une os versos, ela une a orientação que lhe apraz, que traz prazer, que traz vontade de seguir. Aquilo que representa renúncia, ela não coloca. Mas não dá para servir o Criador de qualquer jeito. É por isso que a Escritura nos deixa claro. O que está escrito aqui está escrito na minha, na sua, do cristão e de qualquer outra pessoa. Está escrito na Torá, toda detalhada. Há um pacto aqui vigente. Ora, o Criador havia dado... Por que ele não disse isso para Adão? Por que a gente não encontra na narrativa de Moisés em Gênesis, nos capítulos anteriores, essa orientação dada para Adão? Eu vou mostrar para você que lá atrás Adão não comia carne. Então não havia necessidade de dar essa ordenança. O que ele ordena a Noé e a sua descendência, Mariane? Verso 4 em diante. Não comereis, porém, a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Será que isso está acontecendo? Isso está em vigor em nossos dias? Você vai descobrir aqui. Há vigor nesse pacto feito com o nosso pai Noé. A gente costuma dizer o pai Abraão, né? Mas o pai Noé aqui. Verso 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque o Criador fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. O verso 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com toda a vossa semente depois de vós. Vossa semente depois de vós. Eu acho que chegou em mim aqui. Chegou em você aí, Mariane? Chegou, né? Vamos ver se chegou na gente mesmo. Verso 11. E eu estabeleço convosco a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Disse o Criador: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre toda a criatura vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ah, não, Mariane, mas depois que o Cristo morreu na cruz, não tem mais arco celeste, ou que eles chamam hoje de arco-íris, né? Então foi quebrado isso aqui lá na cruz. Você vê arco hoje? Quase sempre. Quase sempre. Então o pacto permanece? Não foi quebrado? Lê o seguinte, Mariane, por favor. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da minha aliança. Verso 12, nós pulamos. Isso. E disse o Criador: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre toda a criatura vivente que está convosco por gerações eternas. Não tem fim. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco aparecerá nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Olha só que interessante aqui. Então, imagine que o arco ele se manifesta e o Criador vai verificar o quê? Se naquela localidade, naquele povo, existe alguém que mantém um pacto. Para os carnívoros, os onívoros, se eles estão executando o bicho que come segundo a ordenança do Criador. Ele mantém o pacto. Caso contrário, verso 16... E o arco estará nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre o Criador e toda a criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E o Criador disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Esse é um sinal. Essa aliança precede o fato que ocorreu domingo passado, chamado de Pentecostes, ou de primícias, nós vamos mostrar aqui para você. Então não existe nada que não tenha sentido dentro da Escritura. O Criador é muito claro. Não, Rogério, mas isso aí não tem vigor mais. O meu pastor me ensinou, ele te enganou. Talvez até ele próprio esteja enganado. Porque o próprio Tiago, que foi testemunha ocular ali, da versão que eles usam que predomina hoje, que é uma ordenança diferente de Jesus, se é que existe isso, né? Algo santificado que santifica, um pacto feito que é quebrado. Vamos lá. Tiago capítulo 2, está no Novo Testamento, por favor, preste atenção aqui, verso 10 e 11. Porque quem quer que preservará e obedecerá a toda a lei, mas tropeçará em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque aquele que disse, tu não cometerás adultério, também disse, tu não mates. Se, pois, tu não cometerás adultério, mas matarás, tens te tornado transgressor da lei. Pois é, né? O pessoal diz que não precisa mais da lei. Tem até uma referência aqui, né? Colocada, ela não existe no original, mas a referência está aqui, Êxodo 20. Faz parte dos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20. Não é o que os romanos colocaram, tá? Um bispo, um frei, um papa não tem condições de mudar uma lei estabelecida pelo Criador. Mas ainda assim, além dessa lei, eles colocaram outras coisas. A gente deixou aqui só para aproveitar o texto. O que diz no verso 19 em diante, Mariane? Tu crês que o Criador é um só, fazes bem, mas até mesmo os demônios creem nisto e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura não foi o nosso pai Abraão declarado justo em decorrência das obras, havendo oferecido seu filho Isaque sobre o altar? Vês tu que a fé estava cooperando com as suas obras? E que a fé foi aperfeiçoada por meio das obras? E foi cumprida a escritura que está dizendo, e Abraão creu no Criador, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado o amigo do Pai. Certamente agora vós vedes que o homem é declarado justo em decorrência das obras e não somente em decorrência da fé. Debate aí, pastor. Debate com Tiago,
Você vive 2000 anos e pouco depois do Cordeiro, do que vocês chamam de Cristo, e tiram como Deus para vocês. E a testemunha ocular dele aqui, ó, tá dizendo que a fé sem obras é morta e que ela complementa a obra, complementa a fé. Alguém vai dizer assim, ah, não, mas é mentira isso aí, porque tá escrito não matarás, ele ia matar o próprio filho. Não, se ele não tivesse matado, ele não tinha sido culpado também, porque está escrito não matar. Mas ele obedeceu o Criador, não chegou a matar, é claro, nós sabemos da história, mas ele tinha fé, não tinha? Mas ele foi obediente também. Está no mesmo contexto aqui, tá? Do texto, pastor ou qualquer outra pessoa ou sacerdote que diga que a lei foi abolida. Nós vamos seguir aqui e prepara o coração. O que nós encontramos no capítulo 2, Mariane, no verso 8 do livro de Jubileus? No quarto dia fez o sol, a lua e as estrelas, e pô-las no firmamento do céu, para que resplandecessem sobre a terra para o governo do dia e da noite, e para fazer distinção entre dia e noite, entre luz e trevas. O Criador deu o sol como grande aço sobre a terra, para indicar os dias, semanas, os meses, as festas, os anos, os sábados, os jubileus e todos os períodos dos anos. Exatamente. Então aqui existe uma norma para observar o tempo, né? Ela é vista também no livro de Gênesis, você pode comparar na sua Bíblia. Eu vou dar uma passada rápida aqui nesse contexto para você entender. Nós já falamos muito isso nos vídeos. Um dia ele é composto de anoitecer e parte clara, tá aqui no verso 5 de Gênesis 1 e outros versos aqui, tá? Nós já explicamos sobre esse verso aqui também, mostrando que a lua não é menor que o sol, mas sim as estrelas. Então as estrelas foram feitas para coordenar a noite, para governar a noite. A lua governa de noite e de dia, na verdade ela não governa, né? Ela aparece de noite e de dia. Ela tem uma participação isso, dentro no governo. do governo. Exatamente. Então o sol governa de dia, literalmente, ele não aparece de vez em quando, é todo dia. Todo dia. As estrelas todo dia também, estão elas estão no céu, tanto de dia quanto de noite. A lua também. Mas a referência aqui é para fazer a separação. No caso, a referência aí é o governo de 12 horas. A Lua ela não possui um governo de 12 horas. Exato. Só uma única vez ao mês, quando ela está cheia. Muito bem lembrado. Na sequência aqui, nós temos dentro do livro de Jubileus a passagem rápida para a gente discernir os acontecimentos. Verso 1. Depois disso, no quarto ano deste septênio, no início do terceiro mês, veio em sonho a Abraão a palavra do Criador que dizia: Não temas, Abraão, pois eu sou o teu protetor e o teu prêmio será grandíssimo. Então, aqui tem uma marcação de tempo para a gente não se perder. No início do terceiro mês, nós estamos falando do terceiro mês bíblico, não é março, não dá para entender a Bíblia dentro do calendário gregoriano. É outra estrutura de tempo aqui. Você que não viu ainda, assista nossos vídeos. E o que acontece, Mariane, com Abraão, né? O pai da fé, capítulo 4, no verso 17. Por isso foi estabelecido escrito sobre as tábuas dos céus que celebrariam a festa das semanas neste mês, uma vez ao ano, para renovar em cada ano o pacto. Que pacto é esse, Mariane? Verso 18. Toda essa festa foi sempre celebrada no céu, desde o dia da criação até os tempos de Noé, por 26 jubileus e 5 septênios, e Noé e seus filhos observaram-na durante 7 jubileus e 1 septênio, até que Noé morreu. E os seus filhos corromperam seus costumes até o tempo de Abraão e comeram o sangue. Somente Abraão a observou, e até aos teus tempos, porque eram seus filhos. Observaram-na também Jacó e Isaac. Olha só que interessante, né, Mariane? Então, você vê que um pacto que existia antes era observado no céu. Aqui está descrito, é uma narrativa de Moisés, dizendo que o pacto havia sido feito e o único, olha como que Deus o Criador é fantástico, e o único que havia observado naquele tempo era Abraão. Abraão continuou observando esse pacto. E é uma renovação, e ela acontece nas primícias. O pessoal celebra Pentecostes, primícias, não entende o motivo. Não entendo. Aqui está descrito. O que tem no verso 13, Mariane?
E ao cair do sol, um terror e uma grande treva pavorosa caiu sobre Abraão e foi-lhe dito: Sábio, sabe que a tua estirpe será exilada em terra de estrangeiros e que durante 400 anos a dominarão e a farão sofrer. Eu condenarei os povos a que ela estará sujeita, e depois disso ela sairá de lá com muitas riquezas. E tu irás em paz para junto dos teus pais e serás sepultado com uma bela velhice. Certo. Depois, se você quiser ler, a gente vai mandar o PDF no grupo. Você pode ler também. Mas o que a gente tem lá, Mariane, no verso 19? Abraão passou e ofereceu os pedaços espalhados dos animais e das aves, os seus sacrifícios e as suas bebidas em fogo. Ah, perdão, eu esqueci o verso 18. Naquele dia o Criador estabeleceu um pacto com Abraão, dizendo: Eu darei à tua descendência essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, os quenitas, quenizitas, cadmonitas, os ferezeus, refaitas, facoritas, os heveus e os amorreus, aos cananeus e aos gergeseus. Por que o Criador renovou esse pacto com Abraão? O verso 17 revela que o Criador, após Abraão ter preparado os animais para o sacrifício, desceu um fogo e consumiu o pacto. E Abraão, verso 19, aliás, verso 19 nós já lemos, a partir de Abraão, 20. E naquele dia estabelecemos com Abraão um pacto semelhante aos que estabelecemos neste mês com Noé, e Abraão renovou para si mesmo e para sempre a festa e a lei. Então, perceba vocês que o Criador, ele é distinto. Ele possui as suas ordenanças. Mas por que o Criador não havia falado? Por que o Criador não havia falado para Adão sobre esse pacto de não comer carne com sangue? Adão não comia carne. Está descrito lá a ordenança dele: você vai comer das ervas do campo. Foi dado a Moisés, a Noé. Noé repassou, Abraão repassou para os seus filhos. Verso 1. No 5º ano do 4º septênio desse jubileu, na metade do 3º mês, Abraão fez a festa do início da ceifa do grão. Abraão faz a festa, renovando ano a ano o pacto. Renovando ano a ano o pacto. Assim como Noé vinha renovando ano a ano o pacto, no 3º mês, na metade, que ocorreu esse domingo passado, Abraão vem renovando. E o que mais acontece de especial com Abraão, Mariane? Verso 16. Aliás, capítulo 16, verso 11. Na metade do 5º mês, partiu de lá e morou no poço do juramento. E a meio do 6º mês, o Criador visitou Sara e fez-lhe como tinha dito, e ela concebeu e gerou o filho. E no 3º mês, na metade do dia em que o Criador tinha dito a Abraão, na festa da primeira colheita, nasceu Isaque. Então, Isaque nasce em primícias. O que mais que tem ali, Mariane? Aliás, além de ter pactuado Abraão, a Escritura diz que seus filhos fizeram o mesmo. Nós vamos ver uma descendência aqui dele, vivendo uma situação extraordinária. Nós vamos ver aqui a descendência, já depois do Egito, recebendo essa orientação para saber quanto que tinha que pactuar, quando que tinha que renovar o pacto. O que está escrito, Mariane, em Êxodo 12, verso 3? Aliás, perdão, verso 2. Este mês vos será o principal dos meses. O principal dos meses. Há um início de mês aqui, a palavra Rodesh. Rogério, mas está falando de lua nova aqui? Nós já explicamos, a palavra não é lua, depois eu vou mostrar aqui. Lua tem outro significado, tem outra escrita, que eles dizem hebraica, né? Nós sabemos que é judaica. O que mais que a gente tem à frente, Mariane? O que está escrito aqui? Será o primeiro... Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então nós temos a palavra aqui falando de início. O que mais que nós temos, Mariane? Além do início lá, nós temos um outro Rodesh falando sobre o início do mês. Não tem nada de lua aqui, para o pessoal que gosta de seguir a lua, né? Mas qual que é a ordenança do Criador ainda
vendo a situação do povo de Israel. O povo agora sabe marcar o tempo, né? E agora nós temos uma orientação em Êxodo 24. O que Moisés fez com tudo que Deus deu para ele, Mariane? Moisés escreveu todas as palavras do Criador e levantou-se cedo ao alvorecer daquela madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Moisés escreveu. O que ele escreveu? O que está na lei. Como que a gente sabe disso? É só ler a Bíblia. Êxodo 20. E por curiosidade, se alguém diz para você que o sábado não precisa de ser guardado, lá está escrito lembra-te. Não dá a entender que eles tinham esquecido dessa ordenança, dos mandamentos do Criador, dos pactos dele? Não, mas Jesus aboliu isso na cruz. Vai contra a palavra dele aqui, porque eu encontro assim escrito em Mateus 5,17. O que está escrito, Mariane? Não suponhais que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não os vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nenhum jota um tio, de modo nenhum passará para longe da lei, até que tudo seja cumprido. Quem quer, pois, que viole um desses mandamentos, o menor, e assim ensine aos homens, será chamado menor no reinado dos céus. Mas quem quer que os cumpras e ensine, este será chamado grande no reinar dos céus. Pois é, o próprio que eles chamam de Cristo hoje, de Jesus, o Cordeiro, revela através da narrativa de Mateus, deixando claro aqui algumas Bíblias onde está em vermelho, ele dizendo sobre o cumprimento da lei. E eu quero colocar um detalhe aqui para você que a gente precisa de entender, a gente precisa de observar esse detalhe. Eu quero que você compreenda que no Pentecostes, celebrado pelos discípulos depois, o que desce no Pentecostes, Mariane? Línguas de fogo. Por que isso ocorreu com eles? Porque é uma sequência didática na literatura mostrando o caráter do Criador. Ora, o pacto lá atrás fora feito com Noé, através de um sacrifício consumido pelo fogo, um pacto de aliança, de renovo. Abraão também, no mesmo mês, colocou à disposição e fez o pacto com o Criador, foi consumido por fogo. E os seus filhos todos fizeram pacto com o Criador. E no mesmo mês que foi dada a lei, no terceiro mês sobre o Sinai, desce fogo e o Criador devolve essa orientação divina e suprema para o povo. O próprio Cordeiro revela, mostramos aqui Tiago. Mas não para por aí. Nós temos uma história, né, por trás disso tudo. Esse pacto precisa de ser renovado. Mas você precisa de saber a data para renovar esse pacto. Para dizer para o Criador, ó, estou aqui colocando a minha família à sua disposição. O pessoal diz que é pelo calendário lunar. Outros dizem, não, vamos usar o calendário gregoriano mesmo. Não dá. Por que o lunar não dá? Nós separamos um pedacinho aqui da história para você entender. O que está aí, provavelmente, Mariane? Aliás, o calendário religioso... O calendário religioso se iniciava no equinócio vernal e o calendário civil com o calendário egípcio, no equinócio de outono. O primeiro mês do calendário religioso e o sétimo do calendário civil era Abib, ou Nissan. Provavelmente o calendário lunisolar foi adotado pelos judeus a partir do calendário grego, antes dos judeus serem dominados pelos gregos. Neste calendário lunisolar, torna-se necessário o uso do mês intercalar adicionado durante a estação da primavera. Se você ainda não leu, não viu os nossos vídeos mostrando o embate do Cordeiro, que eles chamam de Cristo, para essas festividades, para a abordagem que o judeu colocava na época, o calendário, veja nossos vídeos. Aqui vem falando exatamente o que significa a palavra Rodesh, é início. Você pode estudar e chegar a essa conclusão depois. Porque a orientação do Criador é outra. O que ele fala no Deuteronômio 4, Mariane, verso 19?
Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, venha se inclinar perante eles, prestar culto. Por que eu separei esse verso aqui? Porque aqui está a palavra lua, certo? Em cima do H3394. Aqui sim é diferente da lua. palavra Kodesh. Não tem Rodesh aqui, tem areia. E isso está estampado na escritura toda. Existe um calendário no céu. Existe uma prova divina. Nós destacamos aqui a Betelgeuse, que está na constelação de Órion, para que você entenda um detalhe importante que nós vamos mostrar aqui para você. Isso é a ordenança do Criador, não muda. Se alguém falar para você que o céu está mudando hoje em dia, mentira. Você precisa de avaliar. O início do ano é quando o sol está no extremo leste ou no centro-leste. Aqui está a marcação. Aqui está o início do mundo, certo? Nós temos o início do mundo aqui em menos 4062. E nós temos uma revelação aqui a respeito de Betelgeuse, a respeito de Órion, descrita por Jacó. Capítulo 32, verso 1 e 2, Mariane. Jacó também seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos do pai. Jacó disse, quando os viu, este é o exército do Criador, e chamou aquele lugar Maanaim, 2 exércitos ou 2 bandos. 2 bandos. Existe a constelação de Betelgeuse, se você for observar nos nossos dias, de Órion, perdão, tem Betelgeuse junto. Se você for observar aqui, dentro do 2025, né, dia 19/3, que iniciou o ano bíblico, você vai encontrar o Sol aqui no extremo leste ou no centro-leste, e você vai ver Betelgeuse, ela sempre divide ou na vertical ou na horizontal no início do ano. Lá atrás ela estava mais próxima do leste, porque a constelação vigente lá que marcava a era Touro. Hoje ela está mais distante porque é Peixe, mas ela marca o centro da Terra. Correto, Mariane? Centro do céu. Do céu, perdão. E nós temos aqui uma confirmação desses dois campos, desse lugar que divide, né, dessa Manaim, por incrível que pareça, colocamos nomes aqui da instância sem saber, mas ela te dá a oportunidade de conhecer a divisa. Como que a gente pode entender também que iniciou o ano? Nós temos aqui uma visão tirada a partir de Sinop, tá? Porque usamos Stellarium lá. O Cruzeiro do Sul não aparece no Israel, no hemisfério norte. E aí nós colocamos aqui, percebe que ainda não escureceu, né? Aqui está marcando o horário de Brasília 18h21, mas seria Mato Grosso 17h21. Ainda não escureceu. Não, no Mato Grosso seria mais cedo. Aí a gente coloca aqui um pouco no horário de fato. 19h15, que já caiu bem à noite, ele já está posicionado. Exatamente alinhado. Mostrando o início da estação. Tá? O Cruzeiro do Sul, dia 19/3/2025, inicia a estação de primavera em Israel e outono aqui no Brasil. Então, pelo Cruzeiro do Sul, nós temos condições também, se não quiser acompanhar o desenvolvimento do luzeiro solar e nem da Lua, nós podemos observar através da constelação. Cruzeiro do Sul é revelador. Por que nós mostramos toda essa estrutura para você? Porque fizemos um resumo aqui entre lei e motivo. Por que o Criador colocou a festa de primícias dos primeiros frutos de Pentecostes? Por que ele colocou esse pacto? Ele oferece para aqueles que observam a sua lei, que observam os seus mandamentos. Que ao contrário do que dizem por aí, que a lei do Criador foi dada só para os egípcios, para os hebreus ao sair do Egito, ela está descrita em toda a Escritura. Não há como fugir disso. Eu posso inventar, teologicamente falando, exegeses teológicas, artigos exegéticos, para demonstrar que foi tudo abolido na cruz. Mas a Bíblia mostra ao contrário. A literatura bíblica e a de Qumran nos mostra ao contrário. A lei sempre existiu.
O Criador, na sua didática de ensinamento, ele vai apresentando conforme a necessidade das nações, conforme a necessidade do povo que se aplica em aceitá-lo, a compreendê-lo, a seguir essa regra. Ora, fora dada a Adão, até esquecemos de colocar aqui o verso, mas está lá em Gênesis capítulo 2, você vai encontrar em Gênesis capítulo 2, o Criador dizendo: a vocês dou a relva do campo como alimento, a erva do campo, e ele não fez o pacto de sangue para o Adão porque não tinha como, não precisava, né, Mariane? Ele comia só ervas. Agora, no momento em que Noé desce da arca, que ele diz: Noé, agora você pode comer a carne, tá? Não tem vegetação, devastou tudo, né? Então você pode comer a carne. Agora alguém vai dizer assim: ah, mas liberou todas. Noé tinha noção do que era puro e impuro. Tanto é que Moisés, quando faz a descrição, ele diz que Noé entendia. E o próprio Criador diz para ele qual eram os puros e os impuros. É claro isso. Eu não preciso de fugir. Se ele pegava os animais puros para poder fazer o sacrifício para o Criador, porque o Criador não ia aceitar um animal impuro para sacrifício. Exato. De maneira alguma. Então ele iria comer algo que seria imundo, né, proibido pelo pai, porque o pai, a lei, no caso, que fala sobre essa separação dos animais, ela está em Levíticos. No caso, foi assim, escrita, né? Devolvida. Isso, a partir de Levíticos ali, que tem uma descrição detalhada. Mas, gente, o pai sempre é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Então, dentro do coração do pai, essa lei já existia, ela já tinha, ela já estava ali, já era existente. Rege o governo dele. E Noé, sendo um profeta, um patriarca, um profeta, ele não iria entender a ordem do pai, sendo que foi colocado para ele a classe dos animais puros e impuros ao entrar na arca. E ele, ao fazer o sacrifício, tinha que ser os animais corretos, e no caso ele iria ingerir aqueles também que seriam corretos, sem sangue. Exatamente. Ingerir sem sangue. Exatamente. Então, pode sapatear, você líder religioso, pode dizer ao contrário, escreva aí nos comentários, eu gosto, a gente gosta de responder os comentários. Não existe desculpa. Nós somos herdeiros de Noé. Está ali o arco celeste para lembrar-nos do pacto. Se não aparece aí para você, espera chegar a época da chuva que você vai ver. Para quem não está chovendo agora. Se ele aparece para você, o pacto está vigente. Ninguém quebrou nada, não. O próprio Cordeiro disse: eu não vim quebrar, eu não vim abolir, até que o céu e a terra está, desde quando foi feito o mesmo. Pode espernear, dizer ao contrário aí nas redes sociais, mas nós estamos provando aqui, vídeo após vídeo, que o céu é o mesmo, o ciclo é o mesmo, a lei é a mesma, a ordem é a mesma, o povo que quer seguir é a mesma ordenança. Sem conversinha e mimimi, dizendo que foi abolido aqui ou ali. Ah, mas Rogério, você e sua família guardam toda a lei? Nós fazemos o possível. Conforme nós vamos compreendendo, nós vamos nos posicionando aqui em casa. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você perceba que você é herdeiro direto de Noé. E se alguém te diz ao contrário, está mentindo para você. Eu acabei de te provar em algumas partes. Não dá para colocar tudo num vídeo. O pessoal tá preguiçoso hoje, gosta de vídeo curto. Eu faço um desafio para você, compartilha esse vídeo. Mande para quem você sabe que gosta de assuntos espirituais. Fale sobre o que você veio a ser chamado. Mostre para as pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva. Divulgue essa ideia nossa. Deixe seu comentário. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Ninguém aqui é bebezinho porque não pode ser contrariado. Se você não concorda, deixa seu comentário, mas fala por quê. Porque no dia que nós formos responder os comentários, a gente quer comentar sobre o seu também. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.